O São Paulo foi sim roubado em pleno estádio do Morumbi. Não há como a gente fazer uma análise desse jogo sem falar da atuação de Ramon Abate Abel. O árbitro da partida, sim, determinou o resultado e a vitória do Palmeiras. E vou explicar por quê. Em 4 lances, ele decidiu o jogo em favor do Palmeiras. Na penalidade em cima do Tapia, que poderia originar também na expulsão do Alan, no cartão amarelo que ele deu para o Andrés Pereira, mas que era para cartão vermelho, porque ele foi por cima da bola e acertou o torno, a canela, né? Do Marcos Antônio, um lance muito parecido com o que o Rigoni tinha sido expulso contra o Fortaleza. E 2 lances do Gustavo Gomes, que bateu o jogo todo, mas teve 2 que, se ele tivesse aplicado pelo menos o cartão amarelo, seriam 2 cartões, né? Seria a expulsão do jogador Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Inclusive, ele deu uma cotovelada no Tapia, que até o Tapia ficou sangrando ali e teve que sair de campo para ser atendido pelo Departamento Médico do São Paulo. Se a gente for analisar nos últimos 51 confrontos entre São Paulo e Palmeiras, houve 12 expulsões. Sabe quantas dessas expulsões foram de jogadores do Palmeiras? Nenhuma. Todas de jogadores do São Paulo. E a única expulsão que foi dada para um jogador do Palmeiras foi numa confusão nos vestiários após o jogo, onde o Zé Rafael se envolveu com uma briga ali com o Rodrigo Nestor e acabou sendo expulso. A força de bastidores do Palmeiras é muito grande. Eu diria que eles estão conseguindo até suplantar o Flamengo nas análises da arbitragem, porque até o time rubro-negro tem sido prejudicado nesse campeonato, enquanto o Palmeiras só é beneficiado. A atuação do árbitro ontem no jogo do São Paulo foi tão evidente, mas tão evidente, que nem os comentaristas esportivos, que são palmeirenses, que a gente sabe que são palmeirenses, estão a favor do Palmeiras. Hoje, o Palmeiras lançou uma nota de erros de arbitragem contra o Palmeiras. Ridículo. Nada a ver. Tudo para justificar o injustificável. Tudo para colocar na conta da grande virada do Palmeiras, a virada histórica, a virada épica do Palmeiras em cima do São Paulo. Porém, essa virada não aconteceria mesmo na atual fase que o São Paulo está uma draga, com o time todo remendado e o Palmeiras com o seu time titular. Mesmo com tudo isso, essa virada não aconteceria se a arbitragem tivesse feito o seu papel. Aí me vem o senhor Carlos Belmonte e o senhor Rui Costa, depois do jogo, indignados, fazendo ali reclamações sobre a arbitragem. Mas já não era previsível que a arbitragem ontem seria tendenciosa contra o São Paulo? Por que não barrou Ramon Abate Abel antes do jogo? Aliás, como tantos outros. Tem vários árbitros que, contra o São Paulo, têm operado o time do Morumbi. E vocês, da diretoria, reclamam depois. Depois não adianta. O que adianta agora? O Ramon Abate Abel foi afastado. E o que isso adianta? Vai trazer os 3 pontos de volta para o São Paulo? Não vai. O VAR também foi afastado. O que isso vai trazer de benefício para o São Paulo? Nada. O que isso vai mudar na arbitragem brasileira? Muito menos. Então, a diretoria do São Paulo tem que acordar. Cadê as suas influências de bastidores? A torcida do São Paulo é a 3ª maior do país. Inclusive, maior do que a do nosso rival de Moro. E cadê agora a gente poder brigar por uma posição melhor? Depois do leite derramado, não adianta mais chorar. Agora eu vou fazer uma análise também de tudo o que aconteceu da parte tática e técnica do jogo. O São Paulo, no primeiro tempo, fez uma partida perfeita. Uma partida de entrega, uma partida de ocupação de espaços, dando pouquíssimas oportunidades para o time do Palmeiras. Rafael, praticamente um espectador da partida.
Mas no segundo tempo o Abel mexeu no time e colocou o time todo para frente. Isso é um mérito do português, não vou negar. Mas quando ele fez isso, ele abriu totalmente a sua defesa. Então é aquela coisa do técnico ser uma besta ou ser bestial. Ele se tornou bestial por causa dos inúmeros problemas ali que aconteceram, como eu falei, com relação à arbitragem, mas ele teve a ousadia de colocar o time para frente. Isso é um mérito dele, não posso negar. E um desmérito para o Hernan Crespo. Eu não consigo entender o porquê um treinador de futebol abre mão de uma vantagem que ele tem. Uma vantagem de poder fazer 5 alterações durante a partida e fazer só 3. Já no jogo contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos, fez 4. Não entendo por que o treinador sempre morre com 1 ou 2 alterações. Ontem, o São Paulo fez um jogo de aplicação no primeiro tempo muito grande. E é óbvio, era visível que o São Paulo fisicamente no segundo tempo caiu. E a reação do Palmeiras também foi por causa disso. O Palmeiras colocou 5 jogadores descansados no segundo tempo para jogar em cima da zaga cansada do São Paulo. E o senhor Hernan Crespo ficou assistindo a tudo isso e não fez as alterações. Ele colocou o Alisson, beleza, no lugar ali do Marcos Antônio que tinha se machucado. Depois ele colocou o Rodriguinho e no final ainda colocou o Lucas Moura. O que ele fez quando ele fez essas alterações? Ele trouxe o time do Palmeiras mais ainda para cima do São Paulo. Porque o Rodriguinho, ele não é mau jogador. Ele está jogando bem. Não vou ficar aqui agora falando mal do Rodriguinho. Mas ele não é um jogador que se entrega muito na marcação. Ele não tem muito esse desenvolvimento técnico, tático do jogo. Técnico não, tático do jogo. De voltar, a ajudar na marcação. Quando o Rodriguinho entrou, o São Paulo perdeu o poder de pegada no meio de campo. E, aliás, o segundo gol foi uma culpa coletiva, né? Mas foi mais dele, que perdeu a bola ali no lance idiota no meio de campo, e do goleiro Rafael, que aceitou um chute do Flaco Lopes totalmente defensável. Todos esses erros culminaram nessa derrota. É uma derrota que mostra muito a falta de poder de decisão da nossa diretoria, porque o São Paulo não tem jogadores à altura quando precisa substituir. É um problema gravíssimo, sim, de planejamento, é sim um problema gravíssimo de falta de aplicação da nossa diretoria em muitos quesitos. A sua função, torcedor, é de manter a hashtag Fora Casares, é de manter a hashtag Fora Belmonte. Porque apesar de vocês acharem que isso não adianta nada, adianta muito. E nós, como mídia especializada do São Paulo, vamos manter também a nossa crítica à atual diretoria do São Paulo, que é conivente com tudo isso. Ou o Júlio Casares amanhã vai deixar de postar foto com a tia Leila, como se fossem amiguinhos. E a tia Leila só apunhalando você pelas costas. Porque o time dela tá bem. O time dela tá ganhando dinheiro. Aliás, ela tá ganhando dinheiro como pessoa jurídica. E você, Casares, tá perdendo o seu pouco prestígio que tinha com a torcida São Paulina.